Hoje a gente fala mais uma vez sobre direito do consumidor com a gente, o advogado Rodrigo Valente. Doutor Rodrigo, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Maringá. Bom dia a toda a região. Bom, a gente fala hoje sobre um assunto que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. A gente está aí, novembro, muitos pais já providenciando a matrícula dos filhos na rede escolar. Tem regras específicas que precisam ser respeitadas, doutor? Tem sim, Ronaldo, várias regras que o consumidor tem que ficar atento para que não haja nenhum tipo de abusividade em relação às escolas particulares, é claro. Bom, então fala pra gente um pouco sobre essas regras que precisam ser respeitadas pelas escolas e que os pais devem ficar atentos. Primeiramente, sempre a questão da matrícula escolar, algo que é uma dúvida recorrente em todos os pais quando vão matricular os seus filhos. Primeiramente, a questão da matrícula, ela pode ser sim cobrada, mas ela deve ser deduzida logo no início do contrato já do ano que vem. Por exemplo, se a escola está cobrando uma mensalidade de R$500, ela pode cobrar de forma antecipada R$200 a título de matrícula, só que esse valor de R$200 deve ser descontado já na primeira parcela do ano que vem. Ou seja, ao invés de você pagar os R$500, você pagará apenas R$300 no valor da primeira parcela. Então a matrícula não pode ser cobrada. Se a gente pensar em termos de cobrança efetiva, ela não pode acontecer. Ela tem que ser deduzida das mensalidades. Ela não pode ser um acréscimo. Exatamente, ela não é um acréscimo. Ela pode ser uma espécie de antecipação, só. É uma garantia de que aquela vaga será preenchida pelo aluno, né? Então, esse valor que é cobrado antecipadamente já é uma forma de garantia, só que ela tem que ser deduzida logo na primeira parcela. Isso é bem importante tomar esse cuidado. Então, não há legalidade na cobrança se ela implicar num acréscimo. Exatamente. Um outro ponto bem importante para que os pais fiquem atentos é em relação à forma de cobrança durante o ano. A parcela da mensalidade ela deve ser fixa, ou seja, não deve haver nenhum tipo de variação no decorrer do ano. É claro que nós vamos adaptar se o valor é semestral ou anual. Então, uma vez determinado o valor anual ou semestral, é dividido por 12 ou em 6 vezes e esse valor é invariável. E é claro que se você procurar pagar à vista, deve ser concedido um desconto também. Ok, então o contrato de valores sempre anual ou semestral. Não pode, digamos, eu estou em março ali pagando R$500 e aí quando chega em abril vem ali uma notificação que será 530. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, isso é ilegal, é abusivo. Se acontecer algo nesse sentido, você deve procurar o órgão de defesa do consumidor, o PROCON, para que ele tome as providências. Agora, um outro ponto, Ronaldo, que é bem importante para que os pais fiquem atentos, é em relação a material escolar. Material escolar, muitas escolas acabam pedindo materiais que não são exatamente necessários para a utilização. Lembre-se que você vai comprar apenas os materiais que o seu filho efetivamente vai utilizar. Então, materiais que são de uso da escola, como por exemplo papel higiênico, não deve ser utilizado porque isso aí é uma obrigação da escola e não dos pais que compram o material escolar dos alunos. Então, o destino do material que está sendo comprado, ele tem que ser diretamente para o ensino-aprendizagem. Esse é um critério bem interessante para que você fique atento. Se ele está sendo dedicado, direcionado para o seu filho, para o aprendizado, ele pode ser cobrado sim. Agora, se ele está sendo utilizado para fins comuns, para outros alunos ou para a própria limpeza da escola, que nem o seu filho vai utilizar, aí ele não pode ser cobrado. Muito bem, são alguns aspectos importantes. Uma outra preocupação dos pais é porque às vezes vai fazer a matrícula agora e nota que o valor sofreu um reajuste bastante significativo. Quais são os critérios para a composição do preço? A escola tem autonomia para fazer, digamos, um reajuste acima da inflação? Como funciona isso, doutor Rodrigo? Excelente pergunta, Ronaldo. Isso é uma dúvida recorrente também dos pais, que de um ano para o outro acabam sofrendo até uma surpresa pelo acréscimo, pela atualização do valor em relação ao ano anterior. A escola pode sim aumentar, só que ela não pode aumentar de forma abusiva. Deve haver um critério. E se você desconfiar que a escola está cobrando um valor muito adicional da reposição inflacionária, você deve procurar a escola e pedir para que ela apresente essa planilha
planilha de custo para demonstrar qual o motivo de que está chegando aquele valor. Então é claro que não é simplesmente a reposição da inflação, esse é um critério então um pouco restrito para você analisar, porque tem o custo do pessoal, tem o custo operacional, tem todo o custo financeiro e também tem que tomar um certo cuidado que dependendo do ano letivo que o seu filho será matriculado, há um acréscimo também na horas aulas. Então todos esses critérios eles são utilizados para chegar à composição de um valor final e essa razão é que vai determinar qual que é o índice de reposição de um ano para o outro. Bom, para os pais que têm algum tipo de dúvida, alguma dificuldade às vezes no diálogo com a escola, a porta de entrada para resolver esse problema é sempre o PROCON, né? Exatamente. O PROCON ele vai fazer uma intermediação interessante. É lógico, você tem que demonstrar alguns critérios para que demonstre que a escola está cometendo alguma abusividade. Mas se ela estiver ou você tiver uma dúvida, vale a pena recorrer ao PROCON, que é um órgão de assistência ao consumidor totalmente gratuito e você pode tirar as suas dúvidas e se eventualmente a escola estiver cometendo alguma irregularidade, ele vai acabar intermediando para que essa irregularidade seja sanada e você tenha o seu problema resolvido. Então, eu acho que no final das contas o que mais pode dar problema e mais discussão entre pais e escolas é mesmo a questão da matrícula, porque a maioria das escolas acaba cobrando a matrícula, não tem jeito. Exatamente, acho que a matrícula é o principal problema de todos os anos em relação aos pais e em segundo lugar é a cobrança de material escolar de forma irregular, Ronaldo. Ok, doutor Rodrigo, valeu mais uma vez pela conversa, excelente semana. Obrigado, Ronaldo, e até uma próxima. Esse doutor Rodrigo Valente conversou com a gente hoje dando dicas importantes para esse momento que você faz a matrícula do seu filho na rede escolar, né? Principalmente na rede privada, tem ali algumas regrinhas que precisam ser observadas, os pais precisam ficar atentos. Como disse o doutor Rodrigo, essa questão às vezes da matrícula é talvez o ponto que mais pega. Tem também a questão às vezes dos materiais escolares, algumas escolas pedem uma lista muito significativa, né, muito expressiva de materiais e os pais ficam um pouco assustados, mas aí os pais conversam, dialogam, né? E acaba tudo sendo acertado e aí você faz a opção pela escola que você mais gosta.